Fala, pessoal! E aí, de galera? volta! Muito legal! Voltamos, hein? Tem gente desanimada aí, hein? Tô vendo gente dormindo aí, hein? Acorda aí, cara! Essa hora, irmão. Acorda aí, cara. Muito legal. Continuando a nossa jornada, dessa vez agora em Lucas 9. Lucas capítulo 9, seguindo. Aliás, que capítulo, hein? Que capítulo. Capítulo longo, inclusive, Longo. também. Bacana, mas longo. Dele, mas é legal. Muito legal. E o título de hoje qual é? Hoje o nosso título é Uma Amostra do Eterno. Amostra do Eterno, cara, que difícil. Cara, que legal. Já leram, compartilharam as dúvidas, pérolas, já oraram junto? Vamos pro texto direto, assim, sem muitas delongas, sem mais delongas. Sem mais delongas, vamos ao jogo. Lucas 9 o quê, negão? Lucas 9, do versículo 28 em diante, vamos até o versículo 35. 36. 36. É. Perfeito. E aí eu estava me perguntando aqui, qual seria o objetivo de hoje? Qual seria o objetivo de hoje? Nessas coisas. O objetivo é compreender de forma prática o maravilhoso mistério da vida eterna. Puxa vida, isso é O muito mistério da vida eterna. Isso é muito louco mesmo, cara. Vamos entender junto. O material não traz nenhuma pergunta quebra-gelo. Porque essa altura não tem mais gelo, né? Não é possível. Se tiver algum gelo aí, liga o aquecedor. Material, de fato, quem fez o material aqui, cara? Quem revisou esse material? Quem revisou? Só ruim, rapaz, deixa passar. Versículo 28 fala o quê, negão? 28 diz assim, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Legal. Dizer essas coisas e a pergunta é dizer o quê? Lembra que Jesus acabou de chamar a atenção de Pedro. Lembra disso? Então, depois de rolar essa conversa de Jesus e Pedro, aí eles fazem isso aqui, que é o quê? Aliás, lembra que... Vocês estão lembrando do texto ano passado? Eu estou falando rápido aqui. Às vezes o pessoal não está entendendo. Queridos. Era uma conversa, Jesus e Pedro. Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro vai e responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na sequência, né, Pedro, como é Pedro, ele dá aquela bola fora e diz, não, senhor, o senhor não vai passar por necessidade nenhuma, não, eu vou te proteger. Aí Jesus dá uma nele. E por quê? Porque Jesus falou que ia morrer em Jerusalém, ia passar. Falou, não, isso não vai acontecer nunca. E aí Jesus fala o quê para ele? Afasta-te de mim, Satanás. E aí depois Jesus começa a explicar o seguinte, é necessário que o Filho do Homem padeça essas coisas. Então, depois de dizer essas coisas, depois dessa conversa acontecida aí, se não me engano está em Mateus, né? Capítulo 16 também tem um referencial sobre isso aí. E aí, por isso, e o que é legal perceber é que mesmo depois de uma bronca de Jesus, Pedro permanecia junto com eles. Isso. Então, isso é de fato legal ponderar quando a exortação é na carne ou quando a exortação é no Espírito. Até mesmo se a exortação for na carne, não é por isso que você vai deixar de estar com alguém, de congregar com alguém. Tomou uma bronca, já não quero mais brincar. Não, peraí, gente, vamos lá, gente adulta, né? A gente toma de vez em quando uma bronca ou outra, tem que dar, como irmãos em Cristo que amam um ao outro, a gente dá uma bronca no outro, mas segue a vida, vamos embora. Isso é muito importante. Seja uma exortação que você recebeu na carne, ou seja, não faz sentido nenhum, ou mesmo um pisão no pé que alguém te deu, não é suficiente. Não deve ser isso que deve te afastar do relacionamento, e principalmente quando for uma exortação no Espírito, aí mais um motivo para você continuar, porque na igreja é assim que acontece mesmo. Isso é importante. Você gerencia bem quando alguém te dá um puxão de orelha? Não está nem material, ô líder, dá um pause aí. Quando alguém puxa a sua orelha, você gerencia bem? Pause. Caramba, seja honesto, legal. Tá isso também. Se quiser depois ir procurar, a gente puxa a sua orelha aí para te ensinar a ser. Porque do outro lado você tem Jesus sendo exortado na carne e também não deixando de caminhar com Pedro. Então Pedro não deixa de caminhar quando toma um pito de Jesus, e também Jesus não deixa de caminhar com Pedro porque Pedro foi um menino espiritual. Sim. Certo? E aí a reflexão do material, você sabe ouvir sem se sentir ofendido? Eu fiz a reflexão antes, vai estar fazendo de novo aqui igual. Olha aí. Leia a reflexão aí, legal. Você sabe ouvir sem se sentir ofendido? Saiba ouvir tudo e retém o que é bom. Ser exortado não é ser manipulado. Analise no que você pode estar agindo errado. Quem não aceita a repreensão precisa rever os seus conceitos. Falta cruz. Pronto. Se já abundou na conversa no último pause que eu dei sem pause antecipado, se não, dá um pause aí e também tratem sobre isso. Jesus tomou consigo, o texto que o negão leu, tomou consigo Pedro, João e Tiago. E aí é legal... Tiago e João num barquinho, Pedro e Tiago. Só tem criança na sala aí? Os seus amiguinhos, Evangelho Simples e os seus amiguinhos. Evangelho Simplinho. Puxa vida, cara. Você acabou de lançar uma tendência agora, cara. Então olha só, é importante entender que Jesus, ele gastou muito tempo
com pouca gente e pouco tempo com muita gente. Isso é muito importante. Olha que importante isso aí, interessante. Por várias vezes, Jesus tem momentos de intimidade apenas com esses três, Pedro, Tiago e João. E nos deixa o ensino do que é o discipulado, que é investir energia com menos gente. Isso é muito legal, cara. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim. Eu sei que você gosta de falar sobre isso. Eu gosto então muito. fale sobre isso. Você Aqui, guardou o celular até? Eu isso guardei mesmo? o celular para fazer assim, ó. Isso aqui não é um coraçãozinho torto, isso aqui é uma pirâmide. É o seguinte, é normal que no seu... O irmão pisa no copinho, falar pra você. A culpa não é minha, a culpa é de quem deixou o copinho no chão. Quem deixou o copinho no chão. Não, mas faz a pirâmide de novo aí. A pirâmide está aqui, ó. E eu vou fazer uma pirâmide assim, ó. Invertida. Isso. Tá vendo? Essa pirâmide aqui é as pessoas com quem você vai gastar tempo. Então, no caso de Jesus, aqui está na ponta da pirâmide, tá? Pedro, João antes. Isso. Depois Pedro, Tiago e João. Isso. Depois os 12 discípulos. Depois os 70. Depois os 120. Depois os 400. Tá aqui, depois a multidão aqui embaixo. Exatamente. E o contrário está aqui, o tempo que Jesus gastou. Muito tempo. Muito tempo com João, um pouco menos de tempo com Pedro, Tiago e João, um pouco menos de tempo com os 12, um pouco menos de tempo com 70 e vai embora. É assim que funciona. Jesus gastou pouco, os discursos de Jesus com a multidão foi pequeno. Foi pequeno, sim. Você vai ver que tem vários momentos em que ele está com a multidão, mas os discursos são rápidos. Foi pouco tempo junto. Agora, com esses caras comia junto, andava junto, ia pra onde? Passear, ver o pessoal tomar banho no tanque de BT. Olha só, isso é muito importante porque às vezes a gente acha que a nossa caminhada cristã vai ser feita diante de plateias e na verdade a nossa caminhada cristã é feita diante de discípulos de Jesus como nós. Pessoas que caminham junto, um irmão que está sempre mais próximo de você. Então gaste mais tempo com pouca gente, menos tempo com muita gente, porque é dentro da sua casa, é dentro das pessoas mais íntimas que você vai ser exortado, vai poder exortar com mais liberdade. Só para encerrar, tá ficando meio que um QG aqui, mas vamos continuar só para encerrar aqui a próxima. A Billy Graham é um grande pregador, ele fez jornadas e pregou para milhões de pessoas, estádios, as pessoas iam na frente, aceitavam Jesus, entre aspas. E ele disse, hoje ele está velho, 90 e tantos anos, não sei quanto tem, não morreu ainda, mas ele diz que o ministério dele teria sido mais frutífero se ele tivesse gastado todo esse tempo que ele gastou com multidões, se ele tivesse gastado com 12 pessoas. Isso. Então, alguém que está dizendo não é alguém que sem experiência, ele tem experiência. Estima-se que ele tenha pregado em cruzadas e tudo mais para aproximadamente 40 milhões de pessoas. É assustador. É mais de 10 isso, né? É mais de 10, um pouco mais de 10. Muito legal. E o material traz uma reflexão, qual seja? Quanto tempo temos dedicado a Deus em nossa vida? Esse encontro tem trazido diferença em nossa jornada, em nossa vida pessoal? Tem uma reflexão interessante a fazer em Provérbios, capítulo 15, aliás, Provérbios número 15, verso 16, verso 13. Líder, faça um pause e faça essa reflexão, isso era importante. Legal, então é importante gastar mais tempo nesses momentos de oração. Exatamente. Aliás, sem vida devocional, irmão, todo o resto é teoria, tá? A vida que funciona de verdade é a vida de intimidade com Deus, tempo em oração, leitura bíblica, vida devocional. Versículo 29, então continuando. 29. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Cara, que legal. Primeira reflexão, enquanto orava. É legal a gente saber que coisas sobrenaturais, eu vou dar uma agora de uma pentecostal aqui. Coisas sobrenaturais acontecem quando estamos com intimidade com o Pai. Amém? Isso é verdade, a gente brincou aqui, mas é fato. Coisas sobrenaturais acontecem. Vou fazer um parênteses aqui com o meu lado tradicional também, dizer que o mais sobrenatural de tudo é a transformação do nosso coração. Com certeza. Mais do que isso aí. Mas coisas sobrenaturais, inclusive coisas brilharem, não somos contra isso não. E aí a aparência do seu rosto se transformou. Cara, a gente está num ritmo muito importante, porque daqui a pouco a gente vai chegar em alguns assuntos que a gente tem que ter isso como base, essa discussão de hoje. Então presta atenção hoje, que vai te ajudar a entender algumas questões milenares. Não é assunto de hoje, mas, por exemplo, predestinação. Sem entender isso aqui, você vai ficar boiando depois e vai ficar fazendo conjecturas no texto aí que o texto não fala. Fica só com o texto. Irmão. Então, a aparência do seu rosto se transformou. O rosto de Jesus mudou de aparência. A glória de Deus muda a nossa fisionomia com um brilho diferente. Quando a glória de Deus chega, um brilho diferente. Aconteceu isso com Moisés, você lembra de Moisés? Sim, Moisés subiu no monte, ficou 40 dias e face a face com o Senhor, orando e conversando com Deus. Quando ele desce
O seu rosto brilhava tanto que ele tinha que usar um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Tamanha a glória de Deus manifestada naquele homem. Muito legal. Então, a nossa aparência muda quando a gente se encontra com a glória do Senhor. É importante entender, isso é muito importante, entender que nesse momento, Jesus ele sai da esfera tempo e espaço e entra no eterno, que é a ausência total de tempo e espaço. Vamos entender isso. Esse portal, entre aspas, o que Pedro, João e Tiago estão assistindo é Jesus no eterno, no lugar onde não existe tempo e espaço, onde ele está lá e tem esse momento que a gente vai ler agora com Moisés e Elias, a gente vai entender daqui a pouco isso. Então esse portal que se abriu de acesso a um lugar que Deus que está em Deus, que é outra, a gente está muito profundo hoje. Muito. Esse lugar está em Deus. Irmãos, não é que Deus está no céu, é o céu que está em Deus. Isso. Então este lugar que está em Deus, que Jesus acessou, que é fora tempo e espaço, esse espaço possibilita um diálogo de Jesus com alguém que morreu neste, entre aspas, neste plano, porque Jesus está no lugar onde inclusive nós estaremos, ou nós estamos, mas não é assunto de... Não, ficou filosófico, vamos tentar simplificar, porque é difícil, não é que é difícil, são muitas bases essenciais do Evangelho colocadas num único texto, e por isso a gente falou que esse tema de hoje é importante. Então, existe uma dimensão em Deus chamada eternidade. Nessa dimensão em Deus não tem cronologia, não tem sequência de tempo. Não tem uma coisa depois da outra. Lá não faz diferença em que ano você nasceu. Lá não faz diferença em quantos anos você tem. Lá é a eternidade. E Jesus, nesse momento, ele acessa esse lugar e ele está conversando com Moisés e Elias lá. Ele está acessando a eternidade. Por que ele pode falar com Moisés e Elias se eles são de épocas diferentes? Porque lá não tem tempo, não faz diferença. Lá Moisés não veio antes de Elias. Lá é tudo num lugar só. De repente ajuda. É como se a gente estivesse numa bola de vidro, ok? Isso. Uma bola de ferro, tá? Essa bola de ferro que nós estamos dentro tem um buraquinho que vê a eternidade. Isso. Foi isso que aconteceu no texto. Exatamente. Eles saíram, eles olharam para um momento onde tempo e espaço não existe mais, diferente daqui dentro dessa bola de ferro, onde tempo e espaço existe, lá fora não existe. E aí lá fora é o lugar onde nós, para simplificar, viveremos eternamente, tá bom? Isso, ficou confuso? Ficou claro? Bruno, ficou claro para você que está assistindo? Ficou? Então tá bom. Tá bom. E o versículo 30, então, dando sequência, depois de uma discussão profunda, versículo 30 fala o quê, negão? Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Ok, então a gente Moisés e Elias agora está conversando com Jesus. Jesus brilhando. Nossa, Deus. Por quê? Porque ele saiu da esfera e ele está já naquele corpo, ele transcendeu esse espaço e está com um corpo glorioso, o corpo que, inclusive, cronologicamente, ele vai receber só depois da ressurreição, mas nesse momento de olhar pelo buraquinho, ele já está com esse corpo glorioso. Quando fala, inclusive, agora é minha opinião, quando as vestes estão brilhando, não é que a veste está brilhando, é que o corpo está brilhando e brilha as vestes, né? Brilha por entre os tecidos ali. Então a Bíblia ensina, nesse momento, Jesus, corpo glorificado, conversando com Moisés e Elias, a Bíblia, é importante refletir sobre isso, que a Bíblia nos ensina que não existe a possibilidade de conversar com mortos, mas como Jesus foi transfigurado, ele ultrapassa a linha de entendimento humano e passa para o campo espiritual, onde Deus habita, ou seja, na eternidade. Nesse momento, ele se mostra quem realmente é, o Filho de Deus. Nesse momento, Jesus passa a ser visto pelos discípulos como ele realmente é. Ou seja, os discípulos, olhando pelo buraquinho da fechadura, olham Jesus com o corpo que ele realmente tinha, com a glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Poxa vida, cara. E ele faz essa oração, ele vai falar assim, Pai, glorifica-me agora com a glória que tinha antes da fundação do mundo. Ou seja, é o Senhor em plena glória na face desses três caras aí. Você imagina o privilégio de ver essa cena, de ver isso acontecer e o quanto isso marca esses caras para depois o que Deus vai fazer com eles. Demora um tempo ainda para eles assimilarem tudo, mas depois o que eles vão fazer é essencial. Né? Por que ele está falando isso? Irmão, se você não entrar na eternidade, você não consegue, não pode falar com mortos, não tem a capacidade disso, aqueles que morreram.
Por que eu estou pontuando isso? Porque nos seus eventos que você faz e que as pessoas recebem seus parentes do passado que já se foram, se você não está num corpo glorioso, se você não está no eterno, aquele não é o seu parente. Isso. É uma entidade falando igual ao seu parente, inclusive com alguns segredos que só você e seu parente sabiam, porque essa entidade estava perto quando você fez isso. Ok? Desculpa ser tão claro assim, mas é isso que acontece. Uma tristeza, mas é verdade. Jesus é o Filho de Deus. No encontro entre os três, Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Então é um encontro glorioso da lei, os profetas e o Filho de Deus, que é o único que é o resultado das profecias e é o único que cumpriu, é aquele que veio cumprir a lei. Eu queria que o líder lesse, por favor, dá um pause aí, Romanos 3, 21. Isso. Legal demais. Então o Filho do Homem, o Filho de Deus, se manifestando com o testemunho da lei e dos profetas. Esse momento aqui. Muito legal, né, cara? Cara do céu. Ó, na verdade, só isso aqui dá uns 6 meses de meditação aí. Se você não captou ainda, volta depois, lê de novo, tal, conversa, porque esse tema é muito legal. Muito importante. Vamos pro versículo 31? Versículo 31, você lê na sua voz rouca e adocicada. Vamos lá. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Então, olha só, com a perspectiva humana, Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias contaram o fim do filme para Jesus. É o spoiler. Cara, eu vou contar para você o que vai acontecer daqui a pouco. Esse era o diálogo que estava acontecendo. Por que Moisés e Elias sabiam? Porque eles já estão na eternidade. Estão na eternidade. E na eternidade não tem diferença de tempo, não tem amanhã. Né? É um dia só. É muito, muito legal. Então eles falam do sofrimento e do grande plano de Deus para a salvação e redenção do ser humano, que será completada em Cristo com a sua morte e redentora ressurreição. Então, quando eles estão conversando, eles estão dizendo, cara, o que você vai... Está falando para Jesus, que abriu mão da sua glória e veio como homem, estava nesse momento pré-crucificação. Sim. Moisés e Elias, que estão no eterno, Jesus acessa o eterno, e Moisés e Elias contam para Jesus que é necessário aquele sofrimento para a redenção do homem. Isso. Deu uma palavra de ânimo para o Salvador, enquanto homem ali, né? Fantástico. Glória a Deus. Só mais um comentário ainda para falar dessa amostra da eternidade que o Tiago, João e Pedro tiveram. É legal perceber que lá estão Moisés e Elias. Moisés morreu, e o corpo inclusive até hoje não foi encontrado, mas morreu e está no eterno. E Elias foi levado à eternidade sem morrer, que se fala. Então é só para deixar claro que de fato eles tiveram uma amostrazinha do eterno, desse lugar que nós inclusive, depende da sua limitação, vamos viver. Se você consegue entender, já estamos vivendo, mas esse também não é assunto de agora. Mas a nossa vontade é que você saia desse hippie com dúvidas positivas no sentido de querer perguntar. Se você está muito confuso sobre esse assunto, chama o líder para um café se o líder não puder, chama a gente, manda e-mail, a gente vai tentar te ajudar nesse assunto aí. Muito legal. Então Jesus nesse encontro representa a justiça de Deus completada na terra. Fica bem claro a glória que Jesus tinha antes de se esvaziar e se fazer homem como nós para vir ao mundo e cumprir toda a lei. Foi aquilo que a gente já falou. Eles olham Jesus brilhando porque é a glória que Jesus tinha antes da fundação do mundo. Muito legal. Versículo 32. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Então, os caras estavam ali meio sonolentos e tal, quase não conseguindo ficar em pé. Dominados pelo sono. Inclusive, alguns irmãos aí estão dominados pelo sono agora. Guarda aí, rapaz. Mas isso mostra a falta de comprometimento com a missão e a fraqueza e a ineficiência humana, né? Tudo que Jesus está fazendo, vivendo nesse momento, depois no Getsemane eles vão dormir de novo. Sim. Ou seja, para deixar claro que os homens são falhos, limitados e que é necessário... se Jesus não fizer, a gente é inútil e fútil, a gente não consegue nem ficar acordado. Sim, se não for por ele, né, nem ficar acordado para orar, a gente consegue. Agora, negão, eu estava refletindo aqui, eu sozinho, cá com meus botões, eles viram o eterno, mas não acessaram o eterno. Pois é, rapaz, isso é interessante. Porque para acessar o eterno tem uma condição, né, cara? E tem que ter uma ação de Deus, que é uma condição que é a ação de Deus. Sim. Então, se Deus não nos leva para o eterno, a gente não consegue acessar.
Exatamente. Se Ele que é o primogênito de toda a criação, o Cristo, não nos conduz em entrada, e Ele que é o caminho, não adianta, querido, pode fazer todo esforço aí, o caminho é Jesus. Ele entra e nós entramos com Ele. Salmo 24 lá, muito legal. E a gente só vai conseguir acessar esse eterno quando a gente receber também o corpo glorioso. Isso. Você já pensou no seu corpo glorioso, Negão? Rapaz, eu penso nisso com frequência. O seu corpo glorioso é um corpo negro. Negro bonito, aquele negro fosco, assim, bonito. Um deus de ébano, quase. Deus de ébano, último tom, troncudo, assim. Muito bom. Versículo 33. Quando esses estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não, Ele Pedro! não sabia o que estava dizendo. Pedro, não, Pedro! Você não entendeu nada, Pedro. Dá uma dentro, cara. Uma dentro, 3 fora. Uma dentro, 3 fora. Ei, mais uma vez, Deus revela algo maravilhoso, mas eles não conseguiam discernir. Da mesma forma que aconteceu agora há pouco no texto que a gente falou, de o Filho de Deus, o Messias, etc. Eles viram e não entenderam algo fantástico que Deus estava fazendo. E, inclusive, pode acontecer isso com a gente também, né? Sim, sim, claro. Aliás, já aconteceu comigo algumas vezes. Quantas vezes eu entendi algo que Deus estava fazendo de maneira sobrenatural com a minha ótica humana. Mas Ele, misericordioso e bondoso como é, me instruiu, me exortou, me orientou e me deu a chance de entender do jeito correto. Né? Mas o Senhor é assim. E aí o material traz uma reflexão. Líder, fique esperto no pause. Richard, faça a reflexão, por favor. Vamos à reflexão. Fazer conjecturas do reino de Deus sem a revelação do Espírito Santo não funciona. É forçar uma situação. Muitas vezes vemos isso acontecer, pessoas tentando falar sobre o mundo espiritual, mas com uma compreensão carnal. Isso é cansativo. Cansativo, prejudicial, perigoso. Tem que tomar cuidado, querido. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, as coisas materiais se discernem materialmente. Às vezes até tem boas intenções, mas boas intenções o inferno está cheio. O inferno está cheio, diz o filósofo. O texto diz que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas, aquele que é carnal mal consegue discernir as coisas desse mundo. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de saber que as coisas espirituais têm que ser conduzidas pelo Espírito Santo. As nossas conjecturas, às vezes seja até um bom papo de churrasco, comeu ali muito, barriga cheia e tal, mas tem que tomar cuidado para não entrar na heresia e fazer mal para alguém. Então tem que tomar cuidado com isso. 34. Reta final. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Cara, uma nuvem apareceu e os envolveu. A nuvem, se a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla da Bíblia, tem uma referência da nuvem também no final da construção do tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo é o lugar do encontro, né? Isso, o lugar onde Deus descia ali. Entre aspas, descia e aparecia, o lugar onde Deus habitava. Então a nuvem é a glória que enche o lugar. Se quiser ler Números 9 e 15, vai falar sobre isso. Então nesse momento também a nuvem está ali como uma representação clara de que é o Deus derramando glória naquele momento ali, trazendo para a glória. Né? Uma observação interessante, aliás, duas. A primeira, você deve ter ouvido, se você vem do meio pentecostal, dos rincões pentecostais ou evangélicos, de modo geral, você deve ter ouvido a expressão Shekinah. A Shekinah de Deus. Derrama a tua Shekinah. Tá, não é isso. Deixa eu explicar. É isso, mas não é isso. A palavra Shekinah não tem na Bíblia, tá? A palavra Shekinah, não, cara. Ela é do hebraico e foi usada para eu montei até uma empresa de trocar carro, de trocar óleo de carro, que o nome era Shekinah. Shekinah. A Shekinah de Deus está aqui. Cuidado, tá? Só porque essa expressão não é bíblica. Ela não é errada, mas ela não é bíblica. Então, cuidado de você fazer referência, para você não passar vergonha. Ela é uma expressão hebraica, usada pelos rabinos hebraicos e tal, para explicar o que seria essa nuvem. Mas é uma tentativa de explicação. Uma outra coisa importante, existe uma marca muito comum. As escrituras você precisa conhecer, viu, irmão? Precisa ler Bíblia, é importante. Porque se você olhar nas escrituras, você vai ver que algumas vezes em que Deus se manifesta de maneira sobrenatural, como é esse caso aqui, com um propósito específico, essa nuvem, essa fumaça aparece. Leia Isaías 6, leia esse Números 9, esse texto aqui agora. Algumas vezes isso acontece, então tem um porquê de Deus estar fazendo dessa forma. Legal? Então eles ficam apavorados, é claro, porque eles não estavam entendendo, eles ficam com medo, que é o medo do desconhecido. Mas no Evangelho de Mateus, se você ler Mateus 17:6, você vai perceber que os discípulos caíram de bruço, ou seja, eles se prostraram, né? Não foi um negócio de cair para trás e ficar, não, eles caíram prostrados de bruço, caíram de frente, como reverência aí a tudo aquilo que estava acontecendo e a glória de Deus estava sendo manifestada ali. Versículo 35.
Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, o escolhido. Ouçam a ele. Essa é a voz de Deus? Essa é a minha tentativa de fazer voz de Deus. Puxa vida. A própria voz de Deus revela quem é Jesus. Este é o meu filho. Eu repito uma coisa que eu sempre falei, filho, esse negócio, Jesus é o filho de Deus, até com liberdade, com amor, vou dizer isso. Os testemunhos de Jeová têm dificuldade de entender que Jesus é Deus, porque o texto fala muitas vezes que Jesus é o filho de Deus. Para a gente não significa isso, mas no contexto judaico e cultural da época, ser filho de Deus, para eles era se colocar como sendo igual a Deus. Isso. Tanto é verdade que o texto, quando eles querem matar Jesus lá, porque eles falam isso, você fica dizendo que você é o filho de Deus, se colocando igual a Deus. Ou seja, para a gente ser filho de Deus significa Deus, Pai, o Filho, distinto, mas na cultura deles, o Filho é a mesma essência, a mesma natureza do Pai. Exatamente. Então é importante entender, isso é outra coisa de contexto, né? Você saber quem disse, quando disse, para quem disse, qual o contexto que disse. Quando a Bíblia usa algumas expressões, é importante a gente entender o contexto todo. E Lucas é um bom exemplo disso aí. E este é o meu filho, o escolhido, né? Então, mostra só que, igual Gálatas 3,16, que a promessa foi feita para Abraão e a seu descendente, singular, e não a seus descendentes com muitos. Então, o predestinado e o escolhido é Jesus. Guarda isso aí. Vou fazer uma pausa para a pregação aqui. A pregação é a seguinte, irmão, quem diz quem você é Deus, viu? Enquanto você não ouvir a voz de Deus dizendo quem você é, não aceite rótulos que as pessoas colocam em você. Vá até Deus e Ele vai te dizer quem você é, e você é o filho amado de Deus. Muito legal. Não aceite rótulos. Gostei do devocional aí. 36. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Cara, esse Jesus ficou só, eu acho bem profético isso, cara. Muito bom. Porque Moisés, que simboliza a lei, e os profetas, representados por Elias ali, eles deixam e fica só Jesus, que é a imagem completa da justiça de Deus, agora com o testemunho da lei dos profetas, mas já não se aplicando mais essas questões. Hoje Jesus fica, a lei dos profetas já se encerraram naquele contexto que ele estava dizendo. Perfeito. Isso é muito legal. Muito bom. Mais uma vez, Jesus pede para que os discípulos não revelassem nada do que viram. Ele sabia que não haviam entendido aquele episódio maravilhoso que acabara de acontecer, eles entenderiam mais para frente, portanto não poderiam explicar o que não entenderam. Olha que interessante, né, rapaz? Tem tanta gente falando do que não entendeu aí, cara. Eu vou explicar para você sobre predestinação. Eu falei, irmão, precisamos entender um pouco mais de Bíblia para depois falar desses assuntos. Predestinação que você falou não é assunto de hoje, mas sem entender isso aqui, você fica uma criança falando sobre predestinação. Fica feio. Fica melhor feio. Não falar não. Fica bem bairrista, fica esquisito. Conclusão do material, o Negão, com a sua voz forte, com a voz de Deus, quer fazer voz de Deus? Põe voz de Deus para mim aí. Pedro, Tiago e João foram homens privilegiados com a visão de Jesus. Moisés e Elias, no momento expressivo da glória de Deus sobre a terra. Tá bom. O pessoal ficar cansado. Cansa, né? Continua normal. Normal agora. Como é que chama lá o velho que gravou a Bíblia, né? O Cid Moreira. Cid Moreira. Mas continua com a sua voz mesmo. Minha voz mesmo é melhor, né? O episódio da Transfiguração revela que precisamos de um momento de retiro e de renovação em íntimo relacionamento com Deus. Amém, a gente precisa disso. De forma clara, Deus revelou ali Jesus como seu filho amado, para que possamos ouvi-lo e obedecê-lo. A habilidade em seguir Jesus vem da confiança sobre quem Ele é. Se cremos que Ele é o Filho amado de Deus, teremos prazer em seguir e obedecer às suas palavras. Amém! Amém. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Muito legal. A gente falou bastante coisa, eu sei que algumas coisas são profundas demais para a gente entender no primeiro momento. Pede esse link para o líder para assistir de novo, se quiser isso tudo, não tem problema nenhum, o líder pode passar. E se tiver alguma dúvida mesmo assim, manda um e-mail para a gente. Para qual e-mail? com@evangeliosimples.com.br. Valeu, gente. Aí, gente. Tamo junto. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.